Vamos falar dos neutrófilos, então. Os neutrófilos são as células, como a gente viu, em maior quantidade, a célula que tem mais população dentro dos glóbulos brancos. Aqui, como eu mencionei para vocês, esse valor de referência está 47 a 67%. Varia, por exemplo, se tu pegar um exame de um parente teu de um laboratório e outro parente de outro laboratório, ou tu mesmo fazer um exame de três laboratórios diferentes, vão ter referências diferentes. A normalidade é de 47 a 67, ou a normalidade é de 50 a 80, que vai variar um pouco. Ele vai ser, como a gente vai ver, a primeira linha de defesa contra um antígeno, contra um agente externo, um agente estranho ao organismo. Mas por que ele é a primeira linha de defesa? Ele é a primeira linha de defesa pelo fato de ele ser muito populoso dentro do nosso sangue. Então, se ele é muito populoso, ele chega mais rápido. Então, ele é sempre a primeira linha de defesa. E ele geralmente está associado a combate contra bactérias. Por quê? A gente sabe que dentro da clínica, eu ainda não cheguei nesse ponto ainda, mas a gente vai escutando os professores falar pra gente, vocês vão ver também nos livros. Se tem uma pessoa que tem se a gente pegar ali aquele exame laboratorial, vamos supor aqui, voltar ao gráfico, né? Esses neutrófilos, eles em vez de estar de 40 a 75, ele está com 95, 85, a gente pode deduzir de uma maneira bem assertiva que aquela pessoa está passando por uma infecção bacteriana, ou seja, uma invasão de bactérias dentro do organismo dela, tá bem? Aí assim, qual que é a primeira célula que tem contato com o antígeno? A gente falou que seria os neutrófilos, não é bem os neutrófilos, tá? Os neutrófilos, eles são as primeiras células que dão combate, mas a primeira célula é a chamada mastócito. O mastócito, ele tá cheio de grânulos, ele é vocês vão lembrar lá do tecido conectivo, ele tá lá no tecido conectivo propriamente dito, né, aquele tecido conectivo frouxo, que está abaixo logo da pele ali, né, que tem as três camadas, epidermis, a dermis e a hipodermis, abaixo tem o tecido conectivo frouxo, né? Então ali vai ter umas células chamadas mastocitos. Vocês vão ver que esses mastocitos liberam algumas substâncias como a histamina, tem a heparina, vão ter outros fatores ali. E um negócio tem uma substância muito importante chamada fatores quimiotáticos. Esses fatores quimiotáticos, eles vão ser um fator de atração. Então eles atraem as células, principalmente as células mais populosas, que são os neutrófilos, e esses neutrófilos vão lá dar o combate a essas substâncias que chegaram ao nosso organismo. Pode parecer que não esteja muito claro agora, mas é porque a gente está dando introdução a esse assunto, então vai estar um pouco confuso. Vocês estão vendo mais agora quais são os elementos que fazem parte do nosso sistema, quais são as células, principalmente agora. Quando a gente for falar da fisiologia, quando a gente falar da resposta, como é que o corpo atua, a gente vai ver bem direitinho, a gente vai desenhar tudo o que aconteceu com a Lara e vai ver isso de uma maneira muito melhor. O eosinófilo já é outra célula que representa 1 a 4% dos valores relativos lá do leucograma, tá? Eles vão funcionar similar ao neutrófilo, só que ele não está associado ao combate de bactérias, e sim de protozoários, ou de parasitas também. Geralmente, quando tem um aumento de eosinófilos, vai ter uma manifestação parasitária. Então, aqui tem alguns parasitas, a gente lembra da tênia, de alguns outros, que são mais comuns, né? No nosso organismo. Isso aí também a gente vai ver só a partir do terceiro ano, a microbiologia. Não é o nosso foco agora saber qual é a bactéria, qual é o vírus, isso a gente não viu ainda, não vai ver agora, só a partir do terceiro ano das matérias de injúria e de defesa. Por agora a gente não vê. Então, mas a gente vê que o eosinófilo ele é uma célula especializada no combate desses antígenos aí, ou desses patógenos, também pode se usar patógeno. Então, quando a gente vê um exame laboratorial onde os eosinófilos eles não estão de entre 1 a 4 ou 1 a 5%, eles estão elevados, a gente pode ver que tem uma infecção parasitária. A pessoa está tendo um combate parasitário. Aqui eu também não comentei que os neutrófilos eles têm uma união
com os anticorpos, mas eu não vou entrar muito, falar sobre a proporção FC, FAB agora dos anticorpos, porque eu vou deixar mais para depois associar com a fisiologia, vocês vão entender melhor. Aqui os eosinófilos, passando agora os basófilos, tá? São outras células granulocíticas, tá? Que fazem parte ali dos leucocitos, representam de 0 a 0,5%. Então, às vezes, numa amostra sanguínea ela nem aparece. Tá? Ela vai ter uma função muito parecida com os mastocitos que a gente falou lá do tecido conectivo, ou seja, ela vai ter grânulos que vão liberar histamina. O que é histamina? Ela é uma substância vasodilatadora. O que é vasodilatação? Eu tenho um vaso, né? Vamos pensar numa mangueira, tá? Uma mangueira, vamos dizer que a mangueira tem um diâmetro de 3 centímetros, tá? E aí está passando água ali. Vamos supor que eu colocasse uma substância que aumentasse o diâmetro, aumentasse de 3 para 6 ou para 8. Se eu aumentei o diâmetro, o raio, no caso ali desse vaso, eu vou aumentar o fluxo, o aporte de sangue. E se eu aumentei o sangue, vai chegar mais nutrientes, vai chegar mais células imunitárias. Então é por isso que quando acontece uma lesão, vamos supor, na pele da Lara, prego entrou, essas células vão liberar essa histamina. Para quê? Um vasodilatador, para aumentar o aporte sanguíneo, para chegar mais células do sistema imunitário ali. Tá? Então aqui a gente viu novamente, possui abundantes receptores FC, de alta afinidade do anticorpo IgE, mas a gente não vai falar tanto agora, porque a gente vai ver depois bem direitinho a estrutura de uma imunoglobulina. Vamos deixar mais para depois. Então contém ali os grânulos de histamina, heparina, e aí aqui a gente vê que está muito associado a alergias, tá? Principalmente aqui com a asma, né? Quando vem alguma poeira, alguma coisa, ela pode participar dessa resposta aí, mas a gente vai deixar mais para depois para a fisiologia. Os linfocitos agora, chegando aos linfocitos, ele é um tipo de célula, um glóbulo branco, agranulocito, monomorfo nuclear, como a gente viu ali, representa de 26 a 28% do total dos leucocitos. Essas são as principais células do sistema linfático e imunitário, ou seja, linfocitos do sistema linfático, né? Obviamente. Agora, ela é a principal célula do sistema imunitário, tá? Por quê? Porque ela possui uma propriedade que ela é imunocompetente. O que quer dizer a imunocompetência? É a capacidade de poder vigiar e reconhecer antígenos e também se diferenciar e gerar memória. Então são várias coisas que os linfocitos fazem que as outras células não fazem. Então lembra que a gente falou lá no começo do nosso vocabulário a resposta adaptativa e inata? A inata é fixa, ela sempre responde da mesma maneira. Sempre vai vir, não importa quem vir. Vamos supor que a gente está aqui na Argentina, vamos supor que nós somos soldados, né? E aí nós somos soldados do exército argentino. Aí vem um tipo de exército invadir a Argentina que a gente está defendendo. Aí vem, vamos supor, o Uruguai, que é um país pequeno, que está próximo aqui, e vem invadir. Se a gente for fazer uma analogia, as células da resposta inata, elas sempre vão responder Uruguai da mesma maneira. E se vir um exército brasileiro até aqui, essa resposta inata vai responder da mesma maneira. Não importa se o exército do Brasil é maior ou menor do que o Uruguai. Sempre responde da mesma maneira. Já os linfocitos, eles têm a capacidade de vigiar, reconhecer, se diferenciar, né, para se adaptar e ainda criar memória, porque ela vai ver, quando o exército uruguaio vier novamente, eu vou responder melhor. Quando o exército brasileiro vier, eu já sei como ele vem, eu já me adapto, eu crio mais células, eu faço uma estratégia. Então ele é muito mais inteligente, ele tem a imunocompetência. Por isso que elas são as principais células do sistema linfático imunitário. Elas podem se diferenciar também, a gente vai ver o linfocito B, a plasmocito. Os plasmocitos são os produtores dos anticorpos, então isso tudo a gente vai ver lá na fisiologia. A gente vê que dentro desses linfocitos vão ter três tipos e eles vão
está divididos em 3 tamanhos: os pequenos, os medianos e os grandes. Tá? Os grandes são aqueles que já estão ativados. Tá? E o que quer dizer um linfocito ativado? Que ele já teve contato com o antígeno. Quando ele não teve contato com o antígeno, ele é como se fosse imaduro, ele é como se ele fosse virgem ainda, ele não teve um contato com uma estrutura que capacita ele a cumprir a sua própria função. Então ele é virgem, ele ainda não está maduro, ele está pequeno, ele não precisa ter... Por que ele está pequeno? Porque ele tem poucas enzimas, ele tem poucas organelas, ele tem pouco retículo endoplasmático rugoso. Quando ele fica grande, né, quando ele fica ativado, ele precisa de mais enzima, ele precisa de mais metabolismo. Então ele já teve contato com um agente estressor que fez com que ele se adaptasse. Por isso ele pode se adaptar e ele faz parte da resposta adaptativa. A gente vai ver isso na fisiologia, como eu estou falando para vocês. Agora é só vendo as células que fazem parte. Então a gente vai ter o linfocito T, que a gente vai ver que ele também tem algumas subdivisões, o linfocito B e o NK. Tá? O linfocito T, ele se divide em 2 tipos principais: o linfocito T CD4 e o linfocito T CD8. O CD4 também é chamado de helper, tá? Ou também um centro de inteligência. Ele ajuda todos. A gente vai ver que ele é uma chave do sistema imunológico, porque ele realmente ele vai interagir com quase todas essas células e ele vai comandar todas as operações. Por isso ele ajuda muito. O citotóxico já é diferente, já está vendo o nome aqui, ó. Ele tem uma toxicidade a células que não estão trabalhando bem ou células que estão infectadas. Ele vai lá e vai para agredir mesmo. Ele não tem essa paciência de só ordenar, de coordenar, de regir toda a resposta imunitária. Ele vai para o combate. Então a gente vai ver assim que existe um receptor TCR nos linfocitos T, tá? Que é chamado então TCR, receptor celular de linfocitos T, tá? Que é um receptor que vai interagir com outras células, tá? Então aqui a gente tem 2 células aqui, ó, um macrófago, a gente está vendo, e uma célula transformada por câncer, tá? Quando a gente fala sobre um macrófago, a gente vai ver depois que tem uma série de células que são as chamadas células apresentadoras de antígeno. Quais são as células apresentadoras de antígeno? Os macrófagos, as células dendríticas, que vocês já viram lá no tecido conectivo, e também vão ter células como os linfocitos B. Eles também vão ser células apresentadoras de antígeno. O que a célula apresentadora de antígeno faz? Ela vai fazer aquele processo de fagocitose. Ó, a gente vê ali um agente estranho, ele é englobado, ele vai ser fragmentado, vai ser comido dentro da célula, e a célula vai apresentar um receptor, que é chamado de MHC. O que quer dizer MHC? Complexo maior de histocompatibilidade. Tá? O macrófago, as células dendríticas e o linfocito B, eles vão ter o MHC, ou complexo de histocompatibilidade, do tipo 2. Esse é o único, essas 3 células são as únicas que têm esse MHC2, tá? Complexo maior de histocompatibilidade tipo 2, e é a que vai interagir com o linfocito TCD4, tá? Linfocito TCD4. Então ela vai informar, olha, eu estou infectada, e aí a gente vai ver que depois esse linfocito, né, então ele vai criar uma estratégia para poder matar esses antígenos aí que o macrófago está, ou que o nosso sangue ou o nosso tecido intersticial está contaminado. Ele vai lá elaborar alguma estratégia, a gente vai ver depois melhor isso aí. Também é chamado de linfocito T, CD4 cooperador, helper, ajudador e assim por diante. O linfocito TCD8, ele vai interagir com células que têm o MHC1, tá? Complexo de histocompatibilidade do tipo 1. Quais são as células que têm esse MHC1? Todas as células têm MHC1. Tá? Então o linfocito T vai toda hora passar e vai conferir, vai perguntar, me expressa aí as proteínas que tu tá gerando aí endogenamente dentro de ti, e eu quero ver se essas proteínas estão ok. Ele vai olhar e vai dizer, olha,
tá tudo ok, vou seguir meu caminho aqui, não tenho o que fazer. Agora, quando uma célula, como essa aqui que na imagem está aparecendo, ela está transformada por câncer, ele vai dizer, olha, está gerando proteínas aqui que estão estranhas, isso aqui não é normal, eu vou te destruir. Então ele vai pegar essas células que ou estão infectadas por vírus, ou estão sofrendo por metaplasias e tal, ele vai destruir, ele vai liberar substâncias que vão destruir. Depois a gente vai ver melhor como que ele faz isso. O linfocito B ele já vai estar mais associado a anticorpos, tá? E a resposta do tipo humoral. Depois a gente vai ver que dentro da resposta adaptativa, ela vai ter uma do tipo humoral e do tipo celular. E essa do tipo humoral é aquela que vai secretar anticorpos, imunoglobulinas, tá? E essas imunoglobulinas essas imunoglobulinas vão fazer um processo de opsonização. Elas vão se ligar aos antígenos e vão enfraquecê-los. Mas isso a gente vai ver com mais calma futuramente também. Então a gente vê aqui ó, que esse linfócito B, ele por si só pode atrapar e se aderir a um antígeno, englobar ele, fagocitar, e ele tem o MHC2 que a gente falou, complexo de histocompatibilidade do tipo 2, que a gente também vai estudar melhor ele. E olha só como ele pode chegar até um linfocito TCD4, tá? O cooperador, o ajudante, aquele centro de inteligência, e mostrar e falar, olha aqui, ó, estou com uma célula, estou com um fragmentinho aqui de um antígeno, tá? De uma substância estranha, eu estou infectado, e ele vai apresentar até aquele receptor que a gente falou, o receptor TCR, tá? Receptor celular do linfocito T. Aí o receptor vai captar aquela mensagem, vai ter também uma interação ali junto com aquela outra parte que a gente falou, CD4. O que é o CD4? São proteínas ali ó, que se chamam cúmulo de diferenciação 4, cúmulo de diferenciação 8. Esse que dá a identidade do tipo de linfocito. Então, ela vai mostrar, eles vão interagir essas três estruturas, tá? O complexo de histocompatibilidade do tipo 2, que está acoplado ali com um agente processado, vocês estão vendo na imagem, vai se associar ao TCR, e ali do lado em rosa, vocês estão vendo que é o CD4, tá? O cúmulo de diferenciação. Então eles vão interagir, e quando o linfocito ele fica sabendo do que está acontecendo, ele vai liberar interleucinas, que são o que é? Mediadores químicos, mensageiros químicos parácrinos. Ele vai liberar para esses plasmocitos, na realidade não para plasmocitos, primeiro para os linfocitos B. E quando chega essas interleucinas, as interleucinas falam assim para esse linfocito B, olha linfocito B, se diferencie em dois tipos, em linfocitos B de memória e células plasmáticas ou plasmocitos. As células plasmocíticas ou as células, os plasmócitos, o que eles fazem? Eles liberam os anticorpos. E as células de memória, elas ficam guardadas ali, elas ficam, assim, vamos dizer, ficam muito inteligentes. Quando voltar aquele mesmo antígeno que provocou essa resposta humoral, o que ela vai fazer? Ela já vai se ativar muito rápido, ela já vai estar pronta para fazer o ataque, ela não vai precisar lá interagir novamente com o linfocito, o que eu tenho que fazer? Não, ela já sabe, ela já teve experiência, então ela já ficou esperta. Então basicamente, a gente viu aqui os linfocitos, a gente vai falar sobre os monocitos, ou monócitos, melhor dizendo. Os monócitos são células muito grandes, são as maiores dos glóbulos brancos, mas tem uma porcentagem muito baixa no nosso organismo, de 0 a 0,5%, se não me engano. Essas células elas são muito parecidas com os mastócitos, na realidade não parecidas com os mastócitos, não. Aquelas são os basócitos. Os monócitos, eles são células que podem se diferenciar, tá? Então, quando um antígeno ingressa no nosso organismo, o que acontece? Esses monócitos eles estão na corrente sanguínea, eles vão até esse centro da infecção, vão lá onde está acontecendo a infecção, e eles se diferenciam em macrófagos, que a gente sabe que os macrófagos, fagos, comer, né? Macro quer dizer grande, então uma célula grande que come. Então o macrófago é uma célula especializada em fazer fagocitose. E esse monócito ele pode ir até o tecido lesado e se diferenciar
nessa célula que faz a fagocitose, tá? E também lembrando que o macrófago ele é uma célula apresentadora de antígeno. Ela vai apresentar para o linfocito CD4, que vai gerar estratégias e gerar memória também daquele antígeno. Quando ele voltar no organismo, a célula já vai estar bem esperta. Então aqui a gente vê o macrófago novamente apresentando ali, né, para o TCD4, linfocito TCD4, e ele gerando, tá bem? E aí tem algumas outras células ali que são macrófagos que estão no tecido, já são como se fossem residentes, né, a gente vai ver, e alguns macrófagos que só se tornam macrófagos a partir dos monocitos. Tem alguns, por exemplo, as células de Kupffer, lá no fígado, vocês vão ver em nutrição, são macrófagos próprios do fígado. A gente vai ver macrófagos alveolares, que estão lá nos alvéolos dos pulmões. A gente vai ver os osteoclastos, que estão lá no tecido ósseo, que são um tipo de macrófago. Os macrófagos dos gânglios linfáticos. Existem vários tipos. E os macrófagos, eu não sei se eu coloquei por aqui, os macrófagos, eles podem ser de dois tipos, mas eu vou deixar para a gente ver isso melhor lá na resposta fisiológica. O macrófago pode ser o M1, macrófago do tipo 1, like 1, geralmente se tem na literatura, que é aquele que vai fazer a fagocitose propriamente dita. Ele vai ir contra o antígeno, vai englobar ele, fazer a digestão celular. A gente vai ver bem direitinho isso passo por passo nas próximas aulas. E existe também o macrófago do tipo 2, que é um que vai fazer a limpeza. Ele vai pegar aqueles resíduos dessa batalha que teve, né, entre as nossas células, que são as células do sistema imunológico, do sistema imunitário, contra os antígenos, vai gerar um monte de resíduos, de células mortas, e aí principalmente neutrófilos, né, que são aquelas células que estão muito populosas nos nossos sistemas, e os neutrófilos mortos, junto com outras toxinas e tal, eles geram o pus. Então, assim, o macrófago ele tem essa propriedade também de fazer a limpeza, que são o macrófago do tipo 2. Mas a gente vai ver melhor depois, isso aí nas próximas aulas. Eu vou finalizar aqui, não sei se eu me estendi, nem sei quanto tempo de aula tem. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Tentei elucidar da melhor maneira possível essa parte mais celular agora dos tecidos. A gente depois vai entrar mais falando do sistema linfático, dos órgãos, da maduração, de vários processos que são essenciais para a gente entender esse conteúdo. E depois a gente vai se aprofundar mais na parte da resposta imunológica, propriamente dita, que ela é essencial para entender o que acontece com a Lara, por que ela tem que tomar vacina ou não. Então vai ter vários assuntos que a gente vai tratar nas próximas aulas.